Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Sempre Seu Fotografia. Eu sou Celeste Lopes, a fotógrafa, e esse daqui é meu marido, Renato Curvelo. E hoje a gente tem um tema bem bacana, tá? E vai falar sobre problemas, né, de postura que os jovens têm atualmente, a nova geração, né, em geral. E para isso, a gente vai falar com o Eurimar Sobenco, que ele é quiropraxista aqui, muito conhecido na nossa cidade da Lapa, Paraná. Seja muito bem-vindo, Eurimar. Muito obrigado, Celeste, Renato. É um prazer conversar mais um pouquinho com vocês aí sobre alguns problemas e soluções do nosso corpo. Exatamente. E realmente, Eurimar, nessa quarentena a gente está percebendo que agora não é o problema de estar com uma mochila muito pesada nas costas, né? Agora o problema é que os jovens, ó, como é que ficam? Não só os tão jovens, quem não é tão jovem também tá ficando, né? É, todo Só em mundo, né? casa. Eu tava conversando antes, né? A gente comentando, antigamente existia uma preocupação que trabalho pesado que gerava problemas, né? De postura, de dores, de coluna. Mas agora é um desafio diferente, né? A gente fica em casa, no sofá o dia todo, quase. E se não cuidar também, vamos ficar tudo torto das colunas. Pois é, né? E a gente tem que cuidar da nossa saúde e da nossa coluna também, né, Eurimar? É verdade. Até antigamente, os professores costumavam dizer, olha, na sala de aula é proibido o celular. Agora é necessário o celular para ter aula. Então, Exatamente. substituiu, tudo se inverteu agora, né? Então, já que os hábitos mudaram, mudam-se também as dificuldades, né? Então, os alunos, geralmente, eles se movimentam menos, carregam menos peso nas costas, mas, por outro lado, acarretam alguns problemas na sua casa mesmo, né? Exatamente. E ninguém gosta de ficar, né, com uma aparência feia, né? E, lamentavelmente, se a gente fica com uma má postura, a gente não fica muito bem nas fotos também, né? É Então, verdade. pessoal, a gente vai ver hoje como é que vocês podem melhorar isso. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Eurimar, em quais hábitos promovem a má postura? Olha, os hábitos que promovem a má postura seria basicamente a falta de ergonomia. O que é ergonomia? Ergonomia é você adaptar o ambiente a você e não você ao ambiente. Então, se eu tenho o meu computador, eu tenho a opção de deixar ele no meu colo e adaptar a minha cabeça para olhar para o computador. Isso é uma falta de ergonomia. Agora, eu posso colocar a minha cabeça reta para que a minha coluna fique reta, né? Uma boa postura. E o computador eu posso elevar um pouquinho, coloco alguns livros, enfim. Então, hábitos que a gente tem em casa mesmo promovem dores, né? Promovem má postura e promovem dores por consequência. E Então, a falta de ergonomia... eu acho que Pode muita falar. gente hoje, né, Eurimar, fica assim, como eu falei, né, olhando o celular. Então, a dica seria colocar mais para cima daí? Sim, sim, Ah, tá. é o ideal, né? Agora, o uso do celular, dos computadores, até um relaxamento assim no sofá com a televisão ligada, isso também promove a má postura. Porque se eu pego o meu celular e fico olhando para ele, para baixo assim, aí eu começo a ter uma má postura da minha cabeça, na cervical, né? Se eu deito no sofá, eu não vou me cuidar assim, será que minha coluna está retinha, não está? Então, com certeza, isso vai promover um relaxamento muscular e a postura vai ser prejudicada também. Então, pessoal, fiquem muito preocupados com isso, viu? Porque realmente, se a gente costuma ficar nessas posições, né? Numa má postura, vocês vão ter problema, né? Mas daí, Urimar, quais são os problemas causados pela má postura? Então, a gente pode começar conversando sobre a alteração na cervical.
que é o principal aqui no caso do uso dos celulares. Então, se eu pego o meu celular e projeto minha cabeça um pouco para frente, ele já começa a ter problemas. Por exemplo, a nossa cabeça pesa, em média, de 5 a 8 quilos. Então, vamos guardar esse peso aqui, de 5 a 8 quilos, De dependendo da 5 pessoa. 8 quilos? Poxa. Que pesa a cabeça. Ninguém levou a cabeça para pesar ainda, né? Mas pesa mais ou menos isso aí. A não ser que Então, seja cabeça oca, aí pelo menos. então, se eu projeto 15 graus a minha cabeça para frente, esse peso já vai incidir sobre a minha coluna cervical e sobre os músculos do trapézio, que vão da nuca ao ombro, depois até o meio das costas ali. Então, esse peso já aumenta para 12 quilos. Poxa. Praticamente dobra. Já aumentou aqui. Bastante. Já aumentou. Eu tava Agora, assim, aí já aumentou aqui. Já. foi para 12. Agora, se eu coloco a 30 graus, Ih, chega a 20 quilos. é mesmo? Eita. A cabeça pesa 20 quilos. E se eu encostar o queixo no tórax, para ficar vendo o celular aqui, sentado no sofá, sentado na cadeira, o peso vai a quase 30 quilos. Chega a 27 quilos. O peso incidindo sobre a cervical e sobre os músculos do trapézio. Por isso que a pessoa fica tensa, assim, com bastante dores, por causa desse problema, né? Agora, o que pode ocasionar com o tempo a má postura? Isso que eu A gente queria tá falando- saber, né? Pois é. Então, nós podemos dizer que a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo existem consequências. Então, vamos falar sobre a curto prazo. O que acontece a curto prazo? Uma sobrecarga dessa musculatura, ou seja, uma contratura muscular, e isso já ocasiona dores. Por quê? Porque se o músculo está bem contraído, o sangue não flui como deveria nas fibras musculares. Então, isso já começa a acumular toxinas, começam a formar os pontos gatilhos nos músculos, e isso gera uma dor muito grande. Ponto gatilho é pontinhos, nódulos de tensão, que geralmente você coloca a mão assim, dói muito. Parece que tem uma agulha. Por quê? Porque o sangue não está fluindo, não está levando oxigênio para essas fibras musculares e não está fazendo a higienização, que é levar toxina, que é a toxina é o resultado da atividade celular. Então, o sangue não leva essas toxinas embora para ser excretado pelo corpo. Então, isso é a curto prazo. Gera dores por contração da musculatura, uma contração em excesso, né? Por um período prolongado. Essas são as dores a curto prazo que pode acontecer. Olha, gente, Isso então... tudo só de ficar com a cabeça para baixo. Isso. Então, a dor já é um indício de que eu tô tendo algum problema, né? Vou até me Com sentar de novo. certeza. Pois eu também, né? Depois Exato. dessa aqui. Então, Agora, a médio prazo pode acontecer o seguinte: os nossos tendões, ligamentos já começam a ser afetados. Por quê? Porque eles têm que se adaptar a uma postura errada. Porque todos os nossos tendões, bom, vamos explicar direitinho o que é tendão. Porque quando a gente fala assim, em tendão, ligamento, músculo, o que é? É tudo a mesma coisa? não é? Não. Desculpa, então. Então, vamos lá. Nós temos um músculo. Vamos pegar um bem conhecido, o bíceps, né? O bíceps é um músculo. Musculatura tensa, tensão, pontos gatilhos, né? Aquilo que a gente comentou já sobre os efeitos a curto prazo. Tendões. O que são tendões? São uma parte cartilaginosa do músculo que se fixa no osso. Então, o músculo vai se fixar no osso através do tendão, que ele para de ser uma fibra muscular, se transforma numa parte cartilaginosa e gruda no osso. Então, isso é um tendão. É um meio termo ali entre a carne e o osso, assim, digamos. Exato. E os ligamentos, o próprio nome já diz, liga um osso no outro, liga uma cartilagem na outra, ou seja, uma articulação na outra, né? Então, no joelho, por exemplo, tem bastante ligamentos cruzados, enfim. Todas as nossas articulações, os ossos, são ligados um no outro por ligamentos. Então, se eu tenho uma má postura, eu coloco o meu corpo numa posição que ele não foi feito para ficar, esses ligamentos, os tendões já começam a ser afetados. De um lado do corpo começam a ficar muito esticados
do outro lado muito curtos, e isso começa a ter uma deformidade. Aí a pessoa já aparentemente demonstra que ela está fora de geometria. Por isso que às vezes a gente vai tirar foto, a pessoa, mas sente direito, aí você tá assim, aí tá assim, aí tá assim, né? Aí tem que pegar assim. É, Então, a gente já porque... vai ficando meio que encaixado daquele jeito. Exato, exato. Eu fiquei Isso a surpresa médio prazo. a médio Oi? prazo. A médio prazo, então, isso daí. Isso a médio prazo. A longo prazo, aí vem os problemas um pouco maiores, que as articulações começam a ser prejudicadas e às vezes até a estrutura óssea também. Então, quando você tem lá uma ressonância magnética de alguém que tem problemas de coluna, dores, né? Uma ressonância magnética dizendo que tem artrose, que tem desidratação do disco intervertebral. Por que acontece isso? Porque a má postura já foi se acumulando há anos, ou meses, semanas, não sei, mas foi se acumulando durante o tempo e isso acabou afetando essa articulação, parte cartilaginosa mesmo. E o osso começa a ser deformado também, e aí gera a famosa artrose, bico de papagaio, que são osteófitos. O nome técnico para isso é osteófito, que o osso cresce para onde ele não deveria crescer. Então fica uns bicos assim, parece bico de papagaio mesmo. É muito comum ter na cabeça do fêmur, nas extremidades das vértebras, na crista ilíaca, dependendo do uso ou do modo como as pessoas usam, né? O corpo. Ah, por isso que a gente vê aquela vovozinha assim na rua, já toda andando assim, já. Tanto tempo que É, ficou, né, com a coluna sem estar reta, aí já vai crescendo, né? Então, pessoal, fiquem exato. ligados. O Erimar está falando aqui que a curto prazo, essa posição que a gente fica, né? Principalmente no celular, a gente fica com a cabeça muito Ou abaixada. computador, ou Isso. até lendo um livro, É, até lendo. pode ser uma coisa boa, excelente, tá lendo o livro, mas É. leia numa postura boa, né? No início, você falou, então, que pode causar dores, né? E até você comentou que esse peso que a gente está jogando pode ser até 25 quilos, é isso, Até Erimar? 27. 27 quilos. 27 ainda mais? Poxa. É. Então, isso gera Então, dores e a longo prazo gera problemas mais sérios, é isso? e é fácil de a gente entender isso, porque imagine que eu pego um peso, alguma coisa bem pesada. Vamos colocar aqui, A eu vou pegar sacola alguma de coisa. compra do mercado. Aí botou na É, mão, você tá com o braço esticado para baixo. É um peso. isso. Tenta esticar com Então, o braço para cima. é, eu vou pegar esse pezinho aqui, olha. Eu vou pegar esse daqui, ó. Imagina que isso aqui tenha 5 a 8 quilos. Se eu segurar ele aqui, ó, eu apoio meu cotovelo e seguro ele aqui. Eu posso segurar o dia inteiro assim. Agora, se eu começar a segurar esses 5 a 8 quilos assim, de uma forma inclinada, eu não vou conseguir muito tempo. Porque essa musculatura aqui, ó, ela vai ter que fazer muita força para segurar esse peso inclinado. Então, por isso que a cabeça no eixo da coluna, a gente aguenta bem. A nossa coluna foi feita para aguentar esse peso tranquilamente. Agora, se eu projeto a minha cabeça para frente, incidindo sobre a minha coluna cervical e torácica, esse peso aí até 27 quilos, aí eu vou sofrer bastante. E interessante que nós temos na nossa coluna 4 curvas anatomicamente normais. E quais São são? duas lordoses e 2 cifoses. Muita gente diz, ah, eu sofro de lordose. Mas lordose, Não, então, é algo que todo mundo tem. todo mundo tem. Se não tiver, tem problema. Todo mundo tem lordose e não uma, duas. Uhum. 2 lordoses e 2 cifoses, que são curvas normais. Então, até tenho minha coluninha aqui, minha companheira, que mostra essas curvas. Olha. Então, olhando uma pessoa de lado, nós temos uma lordose cervical, uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma cifose aqui da região do sacro e cóccix. Então, isso é o que toda pessoa normal tem, né?
A Todos nós cifose temos. e a lordose, duas de cada. Exato, exato. Então, o grau de curva dessa lordose cervical é de 20 a 40 graus, o normal, de 20 a 40 graus. O normal dessa curva, dessa lordose lombar, é de 40 a 60 graus. Se tiver menos que isso, ou mais que isso, já tem problema. Por isso que alguns têm uma retificação da coluna, do tórax, da cifose torácica, uma retificação da cervical, uma retificação da lombar. Quer dizer que a curva não está do jeito que deveria estar. Então, quando nós temos uma retificação dessas curvas, nós temos uma hipolordose, uma hipocifose. E quando nós temos uma acentuação, o grau aumentou além do que deveria, né? A cervical aqui ficou mais curva do que deveria. Então, nós temos uma hiperlordose cervical. Ah, eu tenho isso, hiperlordoses. Né? E quais são as causas, seu Eudimar? A má postura. A má postura, às vezes, pode ser genética, o sedentarismo, obesidade, o sofá em casa. Exato. Hábitos de dormir também. Então, se eu tenho o costume de dormir de barriga para baixo, eu vou ter um problema nessa fisiologia Tá minha. vendo? Tá vendo? Então, Eudimar, como é que a gente tem que dormir? O correto, vamos imaginar que nossa coluna. Se eu dormir de barriga para cima, eu tenho a minha coluna estabilizada, isso se o colchão não for muito mole, né? Se for muito mole, daí as curvas já desandam, já fica tudo desregulado. Então, Agora, primeira dica, invista num colchão que seja bom, que não seja mole, né? Tá. Não precisa ser um colchão caro. Tá. Precisa ser um colchão bom, firme, né? Que respeite essas curvas nossas aqui. E o travesseiro não muito alto, para que a nossa cabeça fique levemente erguida, mas respeitando essa curva, essa lordose. E se ficar no celular na cama assim? Aí é bom, né? Puxa, daí já complica tudo, né? Porque para você ficar com o celular segurando na cama, você vai ter que fazer força com os braços. Ou faz assim com a cabeça. E os braços têm inserção no ombro, que tem a articulação de estabilidade, que é a cintura escapular, e que já é ligado com o trapézio, com toda essa musculatura que envolve até a nuca, e aí já começa a ter uma tensão também nessa parte, que todo mundo reclama. É muito raro a pessoa que não reclama de dores nos ombros, pescoço, nas costas. Eu também tenho. Então, pessoal, assim. para o pessoal que está entrando aqui, ele está dando dicas de como vocês têm que dormir de um jeito que não afete a tua coluna, né? Então, o Eudimar comentou que é para dormir de barriga para cima, com um travesseiro, né? Aqui, não muito alto. Não muito alto. O colchão não muito mole. Um colchão que não seja muito mole, né? Senão faz mal. E o que mais? Daí eu posso colocar algo embaixo do joelho? É bom, se você colocar um travesseiro embaixo dos joelhos aqui, essa curva da lordose aqui descansa um pouquinho mais. Essa curva da lordose lombar descansa um pouco mais, tem um alívio maior. Mas o interessante, falando sobre o travesseiro, é que se o travesseiro for um pouquinho mais alto no pescoço, um pouquinho mais baixo onde a cabeça fica, é melhor. Porque daí eu tenho uma vantagem, que o peso da minha cabeça vai fazer o trabalho de descompressão dessas cartilagens da coluna cervical. Então, nós temos as cartilagens que elas precisam de folga para que os nervos não sejam pinçados, para que os nervos saiam soltos, né? Então, se o travesseiro for um pouquinho mais alto, onde vai o pescoço, um pouquinho mais baixo, onde vai a cabeça, melhor. E o outro modo de você dormir de uma forma correta seria de lado também, respeitando a curva aqui, olha. Se o travesseiro for muito alto, a minha cabeça vai ficar mais alta, então a coluna vai ficar torta aqui. Se o travesseiro for muito baixo, também vai ficar torta. Então, o ideal é que o travesseiro seja da altura da cabeça ao ombro, da orelha ao ombro.
Da orelha ao ombro. Se for dormir de lado. E coloca alguma coisa entre os joelhos de novo para dormir de É lado? bom, é bom. É importante porque daí você tem uma estabilidade maior aqui no quadril, né? Mas assim, o tamanho daí da almofada que eu coloco, como que tem que ser? Não precisa ser muito alto, não. Tá. Então, pessoal, só para lembrar, o Urimar falou 2 dicas de como a gente tem que dormir para manter a saúde da nossa coluna, né? Então, a primeira é dormir de barriga, né, para cima, né? Com, no caso, alguma almofada que não seja nem muito alta, nem muito baixa. E também com uma almofadinha embaixo dos joelhos, também ajuda. Isso. Né? E Isso. aquela cochilada depois do almoço no sofá. O que que faz com a nossa coluna? Ah, deve fazer um estrago. É uma delícia isso, né? Mas a coluna reclama bastante. Aí. Porque o sofá não foi feito para a gente dormir nele, deitar nele. O sofá É muito mole, foi feito para sentar. Muito mole. É. Inclusive, nós precisamos adaptar os nossos sofás. Por quê? Porque eles não foram feitos, pelo menos a grande maioria deles, não foram feitos para respeitar essa curva da lordose lombar. Então, geralmente você senta, o que acontece? As tuas costas aqui na parte de baixo cai lá para o fundo do sofá. E isso inverte essa curva da lordose e existe uma compressão dessas cartilagens, que vai ocasionar, durante o tempo, uma hérnia de disco. Seria esse daqui, olha. E daí, Urimar, para eu evitar esse problema? Tá, eu tenho um sofá, todo mundo acha que tem em casa. Queima o sofá. O que pode fazer daí para melhorar, talvez, a postura? Você pode fazer uma coisa muito simples, não precisa gastar nada. Pega um rolinho, uma toalha, faz um rolo com a toalha, enrola aí ele, coloca um elástico do cabelo, pega o elástico do cabelo da mulher lá, da mãe, coloca atrás aqui, bem nessa curva da lordose lombar, e senta ali no sofá, pode ficar tranquilo, porque daí você não vai estar agredindo a tua coluna. Eu tenho esse daqui, ó, para o pessoal, eu estou mostrando aí no Insta, vou mostrar aqui no... Faz assim, ó. Excelente. Ele tem uma curvinha. Esse daí, o que você acha dele? É muito bom isso aí, inclusive para pôr no carro, né? Quem dirige muito tempo, coloca no banco do carro ali, já vai protegendo a coluna. Isso. Em vez de ir comprimindo as cartilagens da coluna, você vai ajudando a tua coluna a ficar anatomicamente correta. Ah, legal. Às vezes até depende do carro, né? Tem bancos que eles já são um pouquinho anatômicos, né? Tem uns melhores, outros nem tanto. Mas essa preocupação com a almofadinha realmente, né? E, infelizmente, né? Eu vejo assim, no nosso psicológico, a gente associa quem faz uso desse recurso quem já tá velho, quem já morreu, né? Não, e o cara tá com essa almofadinha aí, coisa de coroa. Mas a gente pode fazer isso de forma preventiva. Para que esperar o problema aparecer? Você não está aguentando mais ficar sentado no lugar para fazer uso, né, desse recurso. Então, é verdade. Antes de você ter uma hérnia de disco, use isso daí para você não desenvolver. E são coisas simples. Agora, uma outra coisa que eu queria falar com vocês, pensando mais nos jovens, né, na geração atual, que usa muito o celular, tá, os aparelhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar no termo pescoço de ganso. Pescoço de ganso. Eu não ouvi, mas eu já estou imaginando que pode ser, né? Então, imagine como que o ganso faz. O ganso é anatomicamente curvado para frente. Então, a cabeça dele é curvada para frente. Assim. Diferente da nossa coluna. A nossa coluna cervical, o pescoço, ele é anatomicamente girado para trás, né? Para trás. Se eu fico muito tempo com a minha cabeça para baixo, eu vou moldando minha coluna, causando uma patologia nela, e invertendo essa lordose cervical, ela passa a ser uma cifose, uma extensão da cifose torácica. Então, imagine, essa cifose aqui, que deveria parar aqui, ela continua e depois vem para cá. E depois então, a gente vai ficar assim, né? O Renato até falou que tem umas velhinhas assim que andam assim. Sempre tem um vovozinho que anda assim. Né? E, infelizmente, hoje a nova geração, muitos jovens,
tem os ombros rodados para frente, então eles não são no eixo da coluna, eles são rodados para frente e a cabeça mais para frente também. Se eles tentam ficar mais retos, não Até dá, incomoda. dói. Dói muito. Dói muito e não vai de jeito nenhum. Então, isso é um perigo. Outro perigo do uso dos celulares, principalmente à noite, quando o jovem está deitado, apagou as luzes do quarto, aí fica lá com o celular, aí você vai ter um problema de retina. Por quê? Porque as pupilas aumentam, elas dilatam, mas a luz do celular penetra e acaba atingindo ali a retina, né? Então, vai ter um problema de miopia. Tendo um problema de miopia, para enxergar alguma coisa que está à sua frente, tem que chegar mais perto. Chegou mais perto, já curva mais. Então, você veja que um problema leva a outro. Só Então, por falta de boa postura. você está me falando, Elimar, que os jovens, ou também os adultos que ficam à noite no celular, além de ter problemas na coluna, eles vão ter problema de miopia e avarias na retina? Com certeza. Então, É isso mesmo. como é curioso, a gente sem perceber, olha, se você não vê a live, você não sabe, não se informa, sem saber você vai desenvolvendo maus hábitos, até péssimos hábitos, né? Aquela cochilada todo dia depois do almoço no sofá, aí já deu uma entortada. Aí o resto da tarde no computador, no celular com a cabeça torta, mais um pouquinho. Aí antes de dormir, mais uma meia horinha no celular pelo menos, com a cabeça torta de novo e estragando a retina. E isso vai se repetindo 3, 4, 5 vezes por semana, o mês todo. Quando você chegar aos 40, você já está um bagaço. É mesmo. E outra coisa interessante também é que os jovens usam o celular não apenas no sofá, na cama, numa cadeira, na banqueta, na escrivaninha dele, mas usa também andando. Andando dentro de casa, se a casa for muito grande, ou na rua mesmo, embora nós estamos em quarentena, mas nós vemos muitos andando na rua, inclusive vendo o celular ao mesmo tempo. E isso é perigoso, né? Porque causa acidentes. Existem alguns vídeos engraçados, tal, mas são perigosos. Né? A pessoa vai lá, andando de cabeça para baixo, olhando o celular, daqui a pouco bate a cabeça numa placa, numa lixeira, cai o pé num buraco, já desloca a coluna. Né? Então, são os perigos de usar então, a nova tecnologia, mas numa hora errada, por um período maior do que o ideal, e na posição errada também. Que coisa, Aurimar. Então, olha, isso é para todo mundo, viu? Cuidado com isso de ficar usando o celular andando, porque o Aurimar já falou claramente, né, que além de acidentes, você pode até morrer, tá? Você vai ter uma estética deformada, né? E tudo por estar totalmente desconectado com o mundo real, só ficar assim, ó, no celular. Então, use, mas use da forma correta. Eu imagino como qualquer atividade, se você não tiver uma preocupação mínima, né, com a sua postura, você até, né, lazer, se você for jogar bola, se você não tiver alguns cuidados, você vai se quebrar todo. Então, é importante também no dia a dia, né? Mas daí, Eurimar, como é que pode se evitar e corrigir estes problemas, né? Olha, para corrigir uma hiperlordose, uma hipolordose, uma hipocifose, ajustes quiropráticos são fundamentais. Eu tenho visto muitos jovens e adultos também melhorarem a sua postura com os ajustes quiropráticos. Melhoram bastante. Alongamentos, exercícios, né? Se você tem que trabalhar sentado por muito tempo, às vezes o dia inteiro, então cria o hábito de levantar a cada meia hora, levanta, se alonga, faz um pouquinho de exercício, não muita coisa assim, mas um pouquinho, anda, caminha um pouco. Bebe um pouco né? de água, que seja. Né? Exato, isso Você mesmo. poderia explicar um pouco melhor, talvez não todo mundo entende, o que é um ajuste quiroprático? Sim. Então é o seguinte, existem na nossa coluna 33 vértebras. Todas elas têm uma articulação, com exceção as vértebras do sacro
e as vértebras do cóccix. Essas aqui não têm articulação entre elas. Agora, as demais, todas elas têm articulações. E como elas se movem, às vezes elas podem rodar um pouquinho, né? Elas deslocam um pouquinho para um lado ou para o outro, ou deslocam para frente ou para trás. O ajuste quiroprático encontra esses desalinhamentos e corrige essas disfunções articulares. São os estalinhos, os estalinhos. Por isso que que eu já tive, né, a oportunidade de fazer esse ajuste, gente, e o Yurimar faz tipo uma compressão na coluna, né, e ela fica retinha. É isso, né? Fica tudo no lugar. Isso. Então, é o seguinte, o ajuste quiroprático é uma terapia manual, né? Até o nome quiropraxia significa prática das mãos. Então, envolve você encontrar a disfunção articular e corrigir ela. Mas como que corrige isso? Você tem que fazer o movimento preciso, no ângulo certo, na direção correta, com a velocidade correta, com a força correta. Se for além ou aquém disso, não faz o ajuste e pode machucar. Claro. Então, se você tiver com alguém em casa, às vezes a Celeste fala, Renato, tá doendo aqui, aperta. Aí você vai apertar, piora. Pode sair alguma coisa do lugar, eu acho, né? Com certeza, com certeza. Já aconteceu de pessoas pedirem assim para familiares apertarem de qualquer jeito e foi para parar no médico, porque faltou ar, porque dependendo do ângulo que pega, pinça mais o nervo ainda e dependendo do ângulo que pega, pode romper o nervo. Mecanicamente, uma vértebra sendo mexida de uma forma errada pode cortar o nervo. Isso deve doer isso aí. Deve doer muito. Dói, mas depois não dói mais, né? Porque daí a pessoa perde movimento, não tem? Aí não anda mais. Que perigo, hein? E tudo por Fica ajuste de qualquer jeito. Então, muito perigoso. E até mesmo quando for consultar um quiropraxista, então, né, ter esse cuidado que seja um bem renomeado aí, bem indicado, não vai em qualquer lugar, qualquer pessoa, né? A massoterapia ajuda bastante. A massoterapia ajuda bastante, né, porque relaxa a musculatura. O que a pessoa pode fazer em casa também para corrigir e evitar esses problemas da má postura. Então, se eu tenho o celular na minha mão, e fica ruim assim para eu ficar levantando aqui, ficar olhando para reto, né, mas com o cotovelo suspenso, é muito ruim. Então eu posso colocar algumas almofadas debaixo do cotovelo e aí eu tenho o celular na minha altura, na altura dos meus olhos. Um apoio nos cotovelos daí. Se você está no sofá, você está com aquele apoio na lombar lá, aquela toalha enrolada, né? Na lombar. Amiguinho esse aqui, hein? Esse aqui tem que levar para todo canto. Coloca algumas almofadas do lado e apoia os cotovelos do lado. Também. Então, são dicas simples que a gente pode fazer em casa. Isso. E alongar, né? Mas tem que ser rápido o alongamento ou como que tem que ser feito? Então, o alongamento rápido é um erro. Porque imagine uma musculatura, imagine que se fosse um elástico, você estica ele e na hora de soltar, você solta rápido. Não vai dar coisa boa. Então, você tem que soltar de uma forma lenta também. Para a musculatura ir voltando à posição original dela e você sentir o relaxamento. E também se você esticar, de repente, arrebenta também. Arrebenta também, Então, a gente tem que ter um cuidado. Faz o alongamento, mas de uma forma correta, tranquila, respirando profundamente, né? Enchendo os pulmões de uma forma total, né? Com toda a capacidade dele. Com certeza isso vai ajudar bastante na correção e manutenção da postura. É verdade que às vezes a gente vê outra pessoa fazendo, pode ser num vídeo, pode ser um profissional até, e você acha que a sua coluna está flexível que nem daquela pessoa ali. Se ele consegue, mas a ideia é que no final você sinta menos dor e não mais, né? Então,
Se você fez um exercício, né, um alongamento no caso, e no final tá todo dolorido, então, olha, não ajudou, piorou. E outra dúvida que eu tenho, Eurimar, é para o pessoal que fica muito tempo sentado daí, cada quanto tempo é bom a pessoa se levantar? A cada meia hora é importante que levante, faça movimentos. E falando assim sobre exercícios, nós temos um conjunto de músculos, aliás, um conjunto de 29 músculos, que se chama core. Em inglês, existe uma expressão powerhouse, ou seja, casa de força. É o que dá sustentabilidade para o nosso corpo. Então, os nossos movimentos, eles são executados a partir do nosso core, que envolve os músculos do abdômen, os músculos paravertebrais, do quadril. Então, nós temos que fortalecer esse core. Agora, como fortalecer isso? Existem exercícios específicos. Então, esse até... powerhouse, ou core, né, seria como o nosso centro de gravidade? Exato, é o centro de gravidade, isso mesmo. Que deixa a gente estabilizado e protege a coluna, principalmente a coluna lombar, que é a parte final da nossa coluna aqui, né? A coluna lombar, que vai da L1 a L5, com exceção de algumas pessoas que têm a L6 também, mas então a lombar principalmente ela é protegida por um core bem fortalecido. Então se eu tenho esse core, essa musculatura fortalecida, alongada o suficiente, eu vou ter uma proteção para minha coluna. Então, se eu não tenho um fortalecimento, não tenho. Então é importante a gente fazer exercícios de fortalecimento e mobilidade, é isso? Sim, fortalecimento, mobilidade articular, alongamentos. Ou se consultar com um quiropraxista. Olha, você está na dúvida, né? Faz uma avaliação, não custa nada. E se você fizer uma sessão que seja, você já vai sentir a diferença, né? É outra coisa. Você nunca mais... Sente a diferença, mas é importante sempre aliar, né? Eu costumo falar que os ajustes quiropráticos, eles ajudam a pessoa a resolver o problema dela em 50%. Os outros 50% é com quem usa o corpo todo dia. Do jeito que está usando, né? A postura que fica, né? No dia a dia. Isso, Então, vai numa academia, né? Uma academia funcional, melhor ainda, com profissionais que orientam. Vai para o Pilates, faz Pilates com uma pessoa assim que seja de confiança, né? Se você já tem problemas crônicos, já é uma pessoa de bastante idade, talvez um Pilates de aparelho. Mas se não é, o Pilates de solo também é muito bom. Ele é mais forte, né? Exige-se mais, porque usa muito mais o peso do próprio corpo. Que interessante, Urimar. E outra coisa que eu queria saber, o que você acha de aparelhos e coletes posturais, né? Que às vezes deixam a gente reto assim. Robocop. Será que é bom? De imediato, se eu tenho um problema muito crônico, estou com uma dor muito grande na lombar, né? Meus ombros são muito projetados para frente, às vezes é bom colocar assim, principalmente com a orientação de um ortopedista. Mas é bom por um lado e é ruim por outro lado. Por quê? Porque se eu uso por muito tempo, a musculatura fica dependente daquele colete. Então, eu tenho o colete aqui para os ombros. Coloco os ombros para trás ali e tal, está me forçando. A musculatura pensa, olha, eu não preciso trabalhar, vamos relaxar. E aí a musculatura fica fraca, dependente. Quando eu tiro o colete, as vértebras se comprimem, comprimindo as cartilagens também. Poxa, então a curto prazo ajuda, mas a longo prazo faz mal. Pode. Tem que... Enfraquece a musculatura, né? Tem que ter uma quantidade de horas ali que você usa. Isso, então, digamos que você vai fazer uma força grande, né? Alguém que tem que levantar outra pessoa para dar banho, né? Uma pessoa que está com deficiência lá, física, e você tem que levantar ela para dar banho, para colocar na cama. Então, para você não sobrecarregar a coluna lombar, usa o colete na hora que você vai fazer esses movimentos. Né? Usa aquela cinta lombar. Isso é bom, protege, ajuda mais a tua musculatura a proteger a coluna. Mas depois disso, tira a cinta, tira o colete, para que você tenha um fortalecimento da tua musculatura.
Aí, no caso, abdominais, Yorimar, seria bom a gente fazer para fortalecer essa área, né? E abdominais, existe uma série de exercícios, né? Exercícios e alongamentos. Existem os exercícios normais, existem os exercícios de isometria, e até o Otávio e a Alessandra comentaram bastante com vocês na Da live hype, é passada, eu gostei bastante. verdade. É, Tem um pessoal eu, aí que tem e-book aí também, ó, depois o pessoal acessa aí no Super Coluna, pega umas dicas para fazer alguns desses exercícios em casa. Aí você vai estar ajudando o teu quiropata também. É é verdade. verdade, aquele e-book lá vai ser de bastante ajuda, porque são exercícios e alongamentos básicos que dá para fazer dentro de casa. Que interessante. Poxa, pessoal, gratuito, tem que abaixar esse book, hein? Para se cuidar, A para se gente vai cuidar. deixar aqui embaixo da descrição, tá, pessoal? Para que vocês acessem e peguem esse conteúdo tão valioso, gratuito. E outra coisa, Aurimar, que eu queria saber. Nessa quarentena, muita gente, né, às vezes até nós mesmos, ficamos muito tempo deitados, né? Será que a gente ficar muito tempo deitado faz mal? Muito tempo deitado faz mal. Faz mal, sim. Inclusive, quem tem uma crise de dores no nervo ciático e tal, alguns médicos recomendam repouso absoluto, mas não por muito tempo. Porque o repouso absoluto atrofia toda a musculatura. Então, quanto mais você ficar em pé, melhor. Porque daí você vai usar e estimular mais ainda a tua musculatura. Olha, então qualquer extremo é ruim, né? Se a gente fica muito tempo Sim. de pé, já faz mal, né? Agora, se fica muito tempo sentado, também. Se ficar deitado muito tempo, também. Então, tem que tomar cuidado, né? E daí, o colchão ruim, só para destacar isso, o que pode causar na nossa coluna? Se eu comprei um colchão bem mole, por exemplo. Então, o colchão ruim, ele acentua aonde você tem mais peso. Então, digamos que você é uma pessoa que tem uma barriga um pouco mais avantajada assim, do que o normal. O peso Nunca maior vai ouvi estar falar de ali. uma pessoa assim. Então, o peso maior vai estar ali. Se você deita num colchão mole, a tua barriga se deita de barriga para cima, né, digamos. Então, vamos pegar o nosso esqueletinho aqui de novo. A barriga está aqui, o colchão mole vai jogar a tua coluna para baixo. Então, vai Né? ficar ao Peso contrário daí. vai ficar ao contrário dessa curva. Né? Poxa. Então, tudo vai deformar, na coluna vai deformar um colchão muito mole. Que coisa! E daí, Eurimar, você recomendou alguns exercícios, né? Até a gente recomendou pegar esse e-book gratuito. Mas me diga uma coisa, Pilates faz bem? Pilates faz muito bem, muito bem. O Pilates ele tem a capacidade de fortalecer a musculatura, alongar a musculatura, melhorar a mobilidade articular, estabilização e equilíbrio corporal. Então, pessoa que Poxa, não tem muito equilíbrio, sofre de labirintite, o Pilates ajuda também, porque vai olha, treinar o equilíbrio que muscular. interessante. Olha. Bastante os E benefícios, eu né? vejo assim, é porque a gente logo pensa, mas fazer pilates vai me custar. Eu fazer um ajuste vai me custar. Eu estava vendo outra live e o rapaz falou assim, se você pensar no curto prazo, hoje, só pensar no hoje, aí você tem lá R$ 100, um exemplo. Aí você sempre acha que você vai gastar aqueles R$ 100 numa churrascaria, não sei, por exemplo, né? E vai ser melhor para você. Ah, muito melhor. Peguei cenzão ali, comi e bebi à vontade. Mas se você pensar no longo prazo, né? Se você pensar ao longo dos anos, daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos, como é que eu vou estar só indo em churrascaria, né? E exercício NECA, ajuste NECA, cuidado com a saúde NECA. Então, Vai estar assim, ó. e cheio de problema. Então, ele fala, quando você pensa no longo prazo, aí você começa a ver vantagem em investir nesse tipo de coisa. É a mesma coisa com a fotografia, né? Às vezes a pessoa, não, eu vou tirar foto. Mas olha, depois, lá daqui a 5, 10 anos, você vai ter aquelas lembranças, você vai entender o valor que foi ter feito aquilo. Aí você, se quiser, né?
pode ter essa lembrança ou não, pode ter aquelas fotos lá toda embaçada, toda ruim, que às vezes já até sumiu, né? Perdeu o celular, sumiu a foto, perdeu tudo. Pois é, verdade. Então a gente tem que pensar bem, né? No que a gente está gastando o nosso dinheiro. E só para lembrar, Eudimar, a gente então pode deitar de dois jeitos, né? Que são os certos. Ou de barriga para cima, ou de lado, né? Se for de barriga para cima, tem que ter uma almofada nem muito alta, nem muito baixa. Isso, o travesseiro não muito alto, nem muito baixo. Isso. E de lado, da altura do ombro à orelha. Ok. E também dá para colocar, no caso, se dormir de barriga para cima, coloca um travesseiro embaixo do joelho, não muito alto. E se dormir de ladinho também, entre meio dos joelhos, né? Sim, essa questão de colocar o travesseiro, um apoio embaixo da fossa poplítea, E o que é isso? que é a parte de trás do joelho. Ah, tá. Quem tem hiperlordose, essa Eu tenho. curva da coluna mais acentuada, quando você aumenta um pouquinho o joelho, se levantou um pouquinho o joelho, você vai diminuir um pouquinho essa curva. Então já é um tratamento também para quem tem hiperlordose. Que legal. A hiperlordose, né? Sabe essas meninas que andam com a bunda assim, tipo, para cima? É isso, né? Não, o Eudimar nem reparou nisso, não. É hiperlordose. Eu tenho isso. Então, tipo, a bunda fica mais para cima, assim, hiperlordose. Ah, ainda bem que foi ela que falou, né? Se eu falar. É isso mesmo. É bem interessante mesmo. Olha, as dicas que você deu foram valiosas. Você quer dar alguma outra dica, Eudimar? Então, pegando um gancho do que você falou e vocês falaram sobre valores, né? Não, é muito caro, eu vou pagar 80, 100, 120, 150, 200 reais em quiropraxia, ajuste de coluna. Eu vou pagar 110 para fazer uma vez por semana, 220 reais para fazer 2 vezes por semana o pilates. Eu vou pagar 120 reais para fazer academia. É muito caro, não compensa. Só que se você não investe nisso, você vai investir mais para frente, com certeza, em medicamentos e cirurgia. E uma cirurgia básica de coluna não vai sair, eu não sei quanto está hoje, mas eu acredito que gira em torno de uns 15 mil, não sei. E o pior é que aí vem aquele médico, não, esse aqui é bem barato, e você vai arriscar a tua coluna no bem barato? Pois é. Pois é. E detalhe, não necessariamente, a gente não está dizendo assim para não fazer, né? Você tem um problema de coluna, vai no especialista, coluna, né, um ortopedista. Se for o caso de cirurgia, não tem que fazer, vai ter que fazer a cirurgia. Mas não necessariamente, depois da cirurgia, as dores somem. Muitas vezes, as dores aumentam depois da cirurgia. E aí a pessoa vai ter que ficar dependente de remédios. Codeína. E adivinha, a caixinha do Torcilax não tá barata, viu? Vai ser o mesmo cenzão todo mês. Então, gente, olha, o que ele está falando é tão importante. Vocês podem ter uma coluna saudável, só depende de vocês. Invistam agora, senão depois vão pagar muito mais caro. Exatamente. Então, é claro que assim, né? Você não compra saúde na farmácia, né? Mas você pode comprar saúde de uma certa forma, né? De dizer, através desses hábitos, né? Desses bons hábitos. Exatamente. É isso. Então, vamos melhorar essa postura, né? Opa, já vou me corrigir aqui. E isso se reflete em tantas coisas, né? Então, você vê o jeito que você leva a vida é de um jeito diferente. Você também, nas fotos, né? A pessoa se vê melhor. Metade da foto é postura. É incrível. A gente conversa, né? Sempre antes dos ensaios, dá as dicas. Então, você nunca vai ver uma foto bonita, a pessoa torta na foto. Nunca vê, né? A pessoa toda assim, nunca tá legal. Então, a postura, na dança, por exemplo, né? Quem pratica também, você vê que a postura é sempre muita preocupação com a postura e como aquilo acaba fazendo bem, né? Leva aquele bom hábito para a pessoa. Então, veja como que tudo, né? Os hábitos saudáveis, exercício, alimentação, tá tudo interligado, né? Tudo... É mesmo. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre um problema que os alunos tinham antigamente. Quer dizer, alguns ainda têm, né? Porque a quarentena começou agora. Foi esse ano aí que parou tudo, né?
mas por causa do peso das mochilas, existia um desvio lateral da coluna. Então, a coluna, a gente olhando de frente, ela tem que ser reta. Quando você tem um desvio lateral, a coluna desviou lateralmente, tem um nome relacionado com a escola: escoliose. E essa escoliose também pode ser corrigida por esses hábitos ergonômicos e hábitos de corrigir a coluna periodicamente. Olha. E você recomenda fazer esse ajuste quiroprático a cada quanto tempo, Urimar? Quando a coluna está muito ruim, o ideal é fazer de 1 a 2 vezes por semana. Tem pessoa que leva ali 3 meses, tem pessoas que levam menos tempo para ficar com a coluna legal. Depois disso, depois que a coluna foi alinhada, as articulações já se estabilizaram, os ligamentos e tendões já se acostumaram na nova configuração, a partir daí, o ideal seria fazer um ajuste a cada mudança de estação, que é o hábito japonês. Então, a cada 3 meses faz um ajuste, 4 vezes no ano, só para uma manutenção preventiva. Maravilha, hein? Então, a gente tem que fazer primeiro, né, um ajuste mais fino, né? Talvez um pouquinho mais de tempo, pela má postura que a gente tinha, né? Mas depois é só uma manutenção, gente. Então, fica... Vai de boa, vai de boa. Bem legal mesmo. E você vai estar tranquilo. Olha, imagina, um meio de você não ter que tomar remédio depois, não ter que passar por tratamento doloroso na fase adulta ou na terceira idade, né? Imagina se você tivesse um antídoto para esses problemas comuns da velhice, né? Você ia jogar fora? Não ia. Então, olha, é só ter bons hábitos já a partir de agora. Você já evita tudo isso. Poxa, muito obrigada. Eu conversei ontem com uma mulher que ela disse que gastava R$500 na farmácia todo mês. Todo mês, R$500. Poxa. E depois que ela fez alguns ajustes de coluna e foi para o Pilates, que é o remédio que eu recomendei para ela, ela disse que a conta da farmácia despencou para menos de 100. Gira em torno de R$100 aí a conta na farmácia. Que maravilha. E as dores também não tem. Que coisa boa, poxa. Então, olha, realmente invista em você, invista em sua saúde, na sua coluna, porque senão depois ela pode passar a conta, viu? E pode passa ficar mesmo. muito Passa mais mesmo. caro. Então, a gente queria te agradecer muito, Urimar, pelas dicas valiosas que você mais uma vez nos deu. Sempre, sempre valiosa. Sim, não esqueçam de baixar o e-book, tá? De exercícios que o Urimar criou, tá? E não esqueça de fazer os exercícios. E de fazer os exercícios, tá? Então, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada, Urimar, e até logo, hein? De nada, um abraço para vocês. Tudo de bom. Obrigada.